Bom, olá a todos, mais um vídeo aqui da análise crítica. Obrigado às pessoas aí que estão participando da vaquinha, colaborando, tá? É muito bom saber que as pessoas têm gostado do meu trabalho. Vamos lá ao vídeo. Eu já fiz dois vídeos, né, comparando Paulo com Jesus, que é o mesmo esboço desse daqui, ó. O primeiro é chamado Paulo seria um novo Jesus, onde eu comparo aqui as mesmas coisas, ó. Foi batizado por um tal de João Batista, o outro por um homem que também tinha o mesmo significado, curou um coxo, expulsou um demônio, ressuscitou uma menina, curou várias pessoas, etc e tal. Normal. O outro vídeo foi esse daqui, ó. Eu mostrei também características parecidas. Ó, Jesus foi considerado um Deus, Paulo foi confundido com Deus, curou doentes, ressuscitou os mortos, pregava em torno de um mar, passou por uma tempestade, expulso de uma sinagoga, sofreu conspiração dos judeus, previu a morte, foi enterrado pelo sinédrio de sacerdotes, absolvido por um prefeito romano, absorvido por um Herodes, e morre e aparentemente ressuscita, tá? Então aqui já vimos. Agora tem mais um paralelo estranho aqui no livro de Atos. O autor de Atos, nos primeiros capítulos de seu livro, ele se foca em Pedro e na igreja primitiva. E depois o livro só se foca em Paulo. Aliás, o nome do livro deveria ser Atos de Paulo, né? Porque os apóstolos somem da história do livro. Só que algumas das características de Pedro na igreja, elas se assemelham muito às características de Paulo, chegando até algumas semelhanças absurdas. O que dá a entender que a intenção do autor poderia ser dizer que Paulo era o novo Pedro. Talvez porque Pedro era o líder da igreja, então talvez Lucas quis colocar Paulo numa posição igual a de Pedro. Mas só que esse excesso de semelhanças, eu vou mostrar aqui no vídeo agora, eles começam a colocar em dúvida o teor histórico do livro de Atos. Será que esse livro realmente é verdadeiro? Porque aqui em Jesus nós já vimos tudo isso aqui, ó. Até o nome do batizador é o mesmo, ó. Jesus foi batizado por João Batista, que é Yohanan em hebraico, que é Deus é gracioso. E Paulo foi batizado por Ananias, Hananiah em hebraico, que é gracioso é Deus. Até as coincidências são demais aqui, ó, para ser só coincidência. Será que Paulo viveu tudo isso mesmo que é narrado em Atos? Ou será que Lucas estava construindo uma personalidade de Paulo? Lembrando que nós já comparamos também as próprias epístolas de Paulo com Atos, Coríntios e Gálatas, e depois nós vamos comparar outras no próximo vídeo, que vocês vão ver que o autor desse livro aqui, ó, de Atos, ele não concorda nem com o personagem do livro, que é Paulo. Aí fica essa dúvida, será que Paulo viveu tudo isso mesmo? Vamos ver então o que o autor de Atos narra de Pedro e Paulo. Ele narra a cura de um coxo, desde o ventre materno, até a palavra é a mesma aqui, ó. Eu vou começar a ler só até a parte grifada, ó. E era trazido um homem que, desde o ventre de sua mãe, era coxo. Atos 3. O que diz em Atos 14? Estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe. Vocês notaram? Até a palavra é igual, ó. Desde o ventre de sua mãe, desde o ventre de sua mãe. Esse aqui era coxo, esse aqui também era coxo. Aí Pedro cura esse homem coxo. Eu pulei aqui aquela parte lá que eu não tenho prata nem ouro, tá? Só para poder ficar mais harmônica a tabela. E o que o coxo fez depois de curado? Ele saiu saltando, andando e saltando. E o que o coxo de Paulo fez depois de curado? Ele saltou e andou, andou e saltou, saltou e andou. E aí, pessoal, coincidência? Será mesmo que os dois apóstolos fizeram exatamente o mesmo milagre, exatamente com um coxo de nascença? Analisem aí. Cura sem tocar. Segundo o livro de Atos, olha como ele começa até igual aqui, ó. De sorte que, Atos 5, 15, Atos 19, 12. De sorte que, até o início é o mesmo, como se fosse um trecho tomado de outra, como se metade do livro de Atos fosse escrito por outra pessoa, copiando o que essa primeira pessoa que escreveu. Aí olha o que ele diz, ó. Ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse, curava alguma das pessoas. Você vai em Atos 19, até os lençóis e os aventais, né, levavam de Paulo levavam aos corpos dos enfermos, e os enfermos eram curados e os espíritos saíam. Vocês notaram? Os dois fizeram cura sem tocar de uma forma bem semelhante, e o texto começa até igual aqui, ó. De sorte que, de sorte que. Ok? Fuga da prisão. Essa parte aqui é interessante, essa aqui da fuga da prisão. Deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui, não. Segundo Atos, Pedro teve duas fugas da prisão. Primeiro aqui em Atos 5, Pedro estava preso. Aí de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Tudo bem, foi um milagre, uma graça de Deus. Ok. Quando chega aqui em Atos 12,
o anjo do Senhor vai de novo na prisão e solta Pedro de novo. Eu acho que esse anjo ele deve ter um habeas corpus divino, porque era só Pedro aprontar que o anjo ia lá e soltava. E como se não bastasse a tiracolo, o anjo do Senhor também faz serviço extra para Paulo. Porque quando chega aqui em Atos 16, Paulo e Silas estão presos, mas só que aí já não é o anjo pessoalmente que aparece, acontece um terremoto e todas as portas das prisões se abrem. Quer dizer, o sistema de segurança de Israel no primeiro século deveria ser péssimo, porque toda hora alguém fugia. Devia ser pior, o nome desse sistema de segurança devia ser Gilmar Mendes, né? Soltava todo mundo. Enfim, vocês notaram a semelhança? O mesmo que aconteceu com o Pedro aqui, aconteceu com Paulo aqui. Mais uma coincidência. O batismo com as mãos. Em Atos 8 é narrada uma passagem onde os apóstolos encontram alguns discípulos, né, que no caso Pedro e João. E aí eles encontram umas pessoas que não tinham sido batizadas, ou eram batizadas só em nome de Jesus. E aí eles impõem a mão sobre essas pessoas e elas recebem o Espírito Santo. Impuseram-lhe as mãos. Você chega em Atos 19 e tem uma passagem quase idêntica com Paulo. Que Paulo encontra alguns discípulos que só conheciam o batismo de João, eram os discípulos de Apolo. E aí Paulo impõe-lhes a mão e vem sobre eles o Espírito Santo. Ok, a mesma coisa que Pedro fez aqui, ó. Impuseram-lhe as mãos, impuseram-lhe as mãos. Receber o Espírito Santo, veio sobre eles o Espírito Santo. E aí, coincidência? Então analisem aí. Encontro com um falso profeta. Aqui em Atos 8, Pedro ele encontra um falso profeta chamado Simão, que tentou comprar as bênçãos, né, com dinheiro. Aí Pedro dá um esporro nesse Simão. O teu dinheiro seja contigo para perdição, não sei o que, babá. Engraçado que Safira e Ananias morreram na hora, né? Agora Simão, que queria comprar uma bênção, só leva um esporro, né? Tudo bem. E quando você chega aqui em Atos 13, acontece algo parecido com Paulo. Ele encontra um falso profeta, um judeu mágico chamado Bar Jesus, inclusive que seria aramaico filho de Jesus. E aí Paulo se irrita com esse falso profeta, ele dá um esporro nele também, ó. Ó, filho do diabo, cheio de engano, não sei o que. E o cara fica até cego por causa da dura que Paulo dá nele. Vocês notaram que os dois tiveram uma passagem parecida? Tanto Pedro quanto Paulo. E por fim, deixa eu só descer aqui direitinho, perdoem aí. Os dois fazem uma ressurreição. Pedro ressuscita em Jope uma discípula chamada Tábita. A menina ficou enferma, ó, e ela morreu. Aí Pedro vai lá, fala para a menina se levantar, a menina abriu os olhos. Pronto, apresentou-lhe viva. E Paulo faz algo parecido. Paulo está fazendo um discurso tão empolgante, mas tão animador aqui, que um jovem, né, pegou no sono e caiu e morreu, né, de tão animador que era o discurso de Paulo. E foi levado morto. Aí Paulo vai lá, fala que a alma do menino está nele e ressuscita o menino. E o menino foi levado vivo. Mas enfim, os dois fizeram uma ressurreição. E aí? Será então que esse livro de Atos é real? É histórico mesmo? A semelhança é tão grande, pessoal, que até a Bíblia de Jerusalém, quem tem ela aí pode ver, comenta que Lucas pode ter criado ou composto esses temas essenciais da pregação primitiva. O que é bem provável, porque seria humanamente impossível tantas coincidências assim na vida de Paulo. Primeiro as coincidências com Jesus, depois as coincidências com Pedro, e segundo as diferenças com as próprias epístolas de Paulo, que nós já comparamos no vídeo, e talvez no próximo eu vou mostrar mais diferenças do que Paulo disse e o que o livro de Atos disse que Paulo disse, tá bom? Então talvez no próximo livro eu vá mostrar outras estranhezas sobre o que Lucas fala de Paulo e o que Paulo diz de si próprio, tá? Vocês vão ver que muita coisa não bate, tá bom? Mas por enquanto fica aí, ó. Vocês acham então que esse livro realmente é histórico, é fiel? Como é que fica então as narrativas lá de Paulo que foi para Jerusalém, mas chega em Gálatas ele fala que não foi para Jerusalém? Paulo foi descido no cesto, mas não, ele não foi descido no cesto. Ele encontrou os apóstolos, segundo Atos, mas segundo ele mesmo não, ele não encontrou os apóstolos lá em Jerusalém, ele foi para a Arábia. E aí, como é que fica? Então, fica aí para reflexão de vocês. Para mim isso aqui parece só uma composição para tentar exaltar Paulo, ok? Paz a todos.